Muito bem. Ups. Vamos lá, vamos lá. Não sei se o pessoal tá me ouvindo bem. Linda Cecília, Lídia Andrade, Thiago Alves, boa noite. Eu tô aqui instalando o aplicativo que faltava para fazer a transmissão ao vivo no YouTube também. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Deixa eu já começar em algum lugar aqui, porque o povo deve estar esperando, isso não é legal. E agora eu vi aqui, eu fiquei com a maior cabeleira de pica-pau, mas tá valendo. Alexandra Kurtz, bem-vinda. Né? Então eu tô fazendo, vou tentar fazer, né, transmissão simultânea tanto no YouTube quanto no Facebook. Eu tô aqui com um olho no gato e o outro no peixe, né, que o computador tá ligado aqui na minha frente também. Então vamos lá. Enquanto isso eu quero que vocês falem aí como é que vocês estão, o que vocês sabem sobre Esmirna, né, sobre Éfeso, perdão, né, tô até confundindo. O que vocês sabem sobre Éfeso? Compartilha aí, por favor. Já já a gente vai começar. Boa noite, linda Cecília. Bem-vinda. Eu acho que é a primeira vez que eu falo o seu nome, hein? Leila Pires, bem-vinda. Nossa, o pessoal no Expresso da Meia-Noite aí. Muito legal, hein? Muito bem. Vamos lá. Não, eu comecei no Facebook. O YouTube eu tô baixando um programa que precisa para poder fazer a transmissão ao vivo, né? Aqui ele falou que já está instalado. Eu vou tentar só mais uma vez. Se não der, vamos só de Facebook mesmo. O pessoal do YouTube vai ficar a ver navios, literalmente, né? Vete, é isso aí, muito bem. Você que é linda, Leila Pires, boa noite. Eu aqui com essa cara, eu ainda coloquei essa faixa aqui que eu falei, meu Deus do céu, pelo menos para combinar com o meu fone de ouvido rosa. Aqui tá falando que eu continuo offline, né? Bom, eu vou clicar aqui. Deixa eu ver. Eu devia ter testado isso antes, mas eu acho que não vai rolar. Configurações de bate-papo, ativar modo restrito. Bom. Enfim. Eu acho que não vai rolar. Vou tentar mais uma vez aqui. Não vai ter jeito. Ô, Mustafa, você tá usando o seu celular? Entra na minha conta do YouTube. Eu vou tentar fazer pelo seu celular. Muito bem, vamos lá. Amo lugares históricos. Irene Ferreira, bem-vinda. Vamos ver. Vamos lá. Perdão? Veto, Luciane Kosu, @gmail.com. Vamos lá. Um lugar maravilhoso. Vamos ver o que o pessoal já comentou aqui, né? Gosto muito de você. Vocês são umas lindas. Obrigada, hein, por tá acordado essa hora. Eu juro que não vou demorar muito, não. Um lugar maravilhoso que estarei voltando para matar saudade. Inshallah. E vai mesmo, né? Que já tá tudo certo. Sei que tem a casa de Maria e parece que uma das ruínas onde Paulo costuma pregar. Será que é isso? Vamos lá. Né? A gente vai comentar sobre tudo isso. Irene Ferreira, boa noite, bem-vinda, hein? Pessoal aqui no Expresso da Meia-Noite, vamos lá. Amo lugares históricos. Obrigada, você também é linda. Todo mundo é linda, olha. Vamos lá, Graça Silva, bem-vinda. Você está linda de rosa. Menina, eu coloquei isso aqui de última hora. Que a hora que eu liguei aqui, eu falei, meu Deus do céu, que cara é essa, né? O povo me viu maquiada essas últimas lives todas, né? Como é que eu vou aparecer com essa cara de pamonha? Mustaficho? Banavera Brimissing? Evet. Muito bem. Conheço por fotos. Muito bem. Vamos lá, tava esperando. Legal. 7 pessoas. Muito legal esse horário. Vamos lá. Gente, só comentar um pouquinho. Eu fui 3 vezes para Éfeso, né? E da primeira vez foi com meu marido, no caso, na época ele era namorado. E aí da segunda vez eu fui com a minha irmã, que ela foi me visitar. Mas eu acho que... Só um minutinho. Başka bir şey istiyor. Bu ne? Bilmiyorum ne istediğini bilmiyorum ki. Ben kendi YouTube'umdan çıktım, seninkini diyecektim. Bilmiyorum ne istediğini. Bakalım. Só um minutinho. Não. O başka bir şey. Ben bunu istemiyorum. Sadece YouTube. Ben de YouTube'dan çıktım. YouTube'a gir. YouTube'dan çıktım işte ben de. Não, tamam, gir. Tá, um pequeno problema técnico. Vamos lá. Eu gostaria de saber se Diyarbakır é uma cidade turística. Diyarbakır turistik bir şehir mi Mustafa? Hiç duymadım.
Já, né? Vallahi ben de Olha, bilmiyorum. eu desconheço o potencial de turismo assim de Diyarbakır, né? Principalmente pelo fato de ser uma região um pouquinho complicada, né? Vira e mexe tem atentados à bomba lá, então Bu é meio complicado, izin vermiyor. né? Çıkıyorum. Chrome, açabilir misin? Muito bem, vamos lá. Agora eu tava falando, né, que eu fui para Éfeso 3 vezes, só que a vez que eu aproveitei mais foi da última vez. Por quê? Porque eu fui com um aluno meu, que era aluno de português, que era um guia de turismo, né, o Alfredo, guia de turismo muito experiente, né, e assim, ele explicou todos os detalhes, né, de todas as pedras lá, ruínas que tinha lá. Então, o que a gente fez? Eu acompanhei ele com um grupo de pessoas da América Latina, né? Então foi muito interessante, porque aí ele contou a história de todos os lugares. Então, assim, das 2 vezes que eu tinha ido antes, eu tinha visto um monte de ruínas, né? É histórico, tudo, mas é diferente. Pessoal, um segundinho só, é a minha última tentativa. Se não der certo, não deu, né? Então, o pessoal do YouTube vai ficar vendo navios, mas amanhã eu vou fazer esse teste com muito mais antecedência. Então, um segundo só. Enquanto isso, vocês vão comentando aí o que vocês sabem de Éfeso. Uma galerinha aí já participou, né? Muito bem. Não, ele não vai me dar essa opção. Então deixa quieto. Vamos continuar aqui na live no Facebook. Vamos lá, gente. Então, Éfeso, né, para quem já foi para lá, né, igual a Eliana comentou. Boa noite, Cláudia, bem-vinda. Né, eu tive uns problemas técnicos, infelizmente não vai rolar, né, a transmissão pelo YouTube, como eu tinha prometido aqui, porque eu teria que instalar uns dispositivos e aí eu não sei como é que funciona aqui. Enfim, eu tentei, mas vamos lá, né? Daí, para quem já foi para Éfeso, né, Éfeso fica na província de Esmirna, né, fica próximo a Selçuk. E Éfeso ela tem importância principalmente para quem é cristão, né? Como a Alexandra Kurtz mencionou, né? Paulo, ele de fato fazia pregações lá. Paulo de Tarso para os evangélicos, São Paulo para os católicos, né? Aliás, Tarsus, que é a cidade de origem dele, também fica na atual Turquia. Então, Éfeso é importante também por esse sentido, além da história dela, além de ter sido o berço da filosofia, né, da filosofia ocidental como a gente conhece, né, hoje, né, porque a gente tem que lembrar que naquela época Éfeso ela era tomada, assim, era domínio grego, né, então era predominantemente grego, né, os jônicos, né. Muito bem, André Andrade, bem-vinda. É bem próximo de Kushadasan, outro lugar lindo. É verdade, eu lembro da estradinha de Kushadasan indo pra lá, né? Então a gente fazia a esticadinha, né? Quando ia pra Kushadasan. Evelyn Lee, boa noite, bem-vinda. Muito bem, vamos lá. Então, posicionei aqui, né, vocês, né? Onde que fica, né? Éfeso fica em Esmirna, na província de Esmirna, né? Próxima de Selçuk. Era a segunda maior cidade na época do Império Romano, né? Então, assim, ela tinha uma importância comercial tremenda, né? Além disso, ela era muito importante religiosamente falando, mas vamos remontar aos tempos do paganismo. Havia uma deusa, Diana, né, para os romanos, e Ártemis para os gregos, né, ou vice-versa, se eu não estiver me confundindo aí, que ela era super cultuada. Então, assim, pessoas faziam peregrinação. Pensa como as pessoas fazem hoje peregrinação para Aparecida do Norte, por exemplo. Então, naquele tempo, as pessoas faziam mega peregrinações por conta da deusa Diana, e nisso rolava um comércio fortíssimo, né? Eram estátuas, eram amuletos, era coisa de louco, né, sendo vendido. E aí, quem é que chega nessa época para acabar com tudo isso? Paulo de Tarso, né? Ou São Paulo. Então, ele, no trabalho evangélico dele, né, de evangelização lá, ele chegou lá tudo, e aí
o grupo de comerciantes locais se reuniram e falaram: Paulo, aqui não rola, se você não parar com esse negócio aí de cristianismo, a gente vai tacar pedra em você e você já era. E aí o Paulo, ele se retira da cidade, mas ele retorna 3 anos depois, né? Acredita-se, pelos registros históricos, que essa carta a Efésios, que é a que consta na Bíblia, foi escrita quando Paulo estava preso em Roma, né? Então aí eu falei da questão da importância aí para os cristãos, né? Vamos lá. Eu vou chegar na parte histórica. Deixa eu ver se eu fiz as colinhas aqui, porque a memória não ajuda, né? Muito bem, falei da idolatria e dos comércios da estátua, né? O templo de Diana, ela era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E aí você vai falar: gente, mas e se eu for para Éfeso hoje, eu vou ver esse templo maravilhoso? Então, aquele templo que tinha 127 colunas, deixa eu ver se era isso mesmo, né? Isso mesmo, 127 colunas de 20 metros de altura, já era, né? Não existe mais, é muita pouca coisa que restou lá, né? Muito bem. Aí você me pergunta: como que esse templo foi abaixo? Eu estava pesquisando, fiz uma pesquisa assim, até que bem intensa em relação a esses temas todos. Deixa eu só lembrar o nome dele. Não estou achando a informação. Achei. Em 401 depois de Cristo, o templo ele foi destruído por uma multidão liderada por São João Crisóstomo, né? Então, pensa naquele templo enorme, que era uma coisa assim cabulosa, demorou 2 séculos para ser erguido, e aí foi destruído por uma multidão, né? Porque com o advento do cristianismo naquela região onde o paganismo predominava, né? Então não tinha mais espaço para esse tipo de culto. Agora, o interessante, quando eu dava aula de português, né, que aí os alunos eles acabavam compartilhando uma série de informações, houve uma certa época de sincretismo, né, na região. Então, assim, a migração por uma outra crença, ela não se deu assim como você simplesmente virar uma moeda, né? Então havia muito ainda a mistura da fé. Muitas vezes a gente pensa que essa coisa de sincretismo só acontece aqui no Brasil, mas não. Se você começa a pesquisar ao longo da história aí, tem mais lugares mesmo, né? Muito bem. Além dessa questão da religião, aí nós partimos para histórica também, né? Que é a parte que também pega. Tem ruínas também da biblioteca de Celso. Temos também a catacumba dos 7 adormecidos, que eu também vou contar a lenda deles. Eu estive lá também, muito emocionante. Tem também a estátua da Nike, que eu vou entrar na história também. E deixa eu ver que mais. Vamos lá. Eu vou começar pela biblioteca de Celso, né? Celso foi senador romano. E essa biblioteca, né, se a gente for pensar na antiguidade, eu acho que ela só perdia para a biblioteca de Alexandria, que era descomunal. Então ela abrigava 12 mil rolos, né, com informação. Então, assim, vão transportar a gente para aquele tempo, né? Hoje você tem, eu não vou nem falar livros, porque hoje o pessoal vai num clique, consulta toda a informação, baixa e-books, o caramba, né? Naquele tempo a informação era armazenada de uma maneira bem mais rústica, né? Mas mesmo assim com uma série de tecnologias, porque mesmo a biblioteca naquele tempo ela foi construída de modo a que o sol, a claridade, esses fatores climáticos todos não prejudicassem aqueles rolos, né, com aquela informação toda. Só que mesmo tudo isso não evitou da biblioteca ser destruída por conta de um incêndio, né, que foi decorrente de um terremoto. Que a gente tem que lembrar que a Turquia ela é uma região onde 2 falhas geológicas se cruzam. Então, assim, os tremores são constantes lá, né? Muito bem, muito legal. Vamos lá. A catacumba dos 7 adormecidos. Esse eu nem consultei na enciclopédia, não, na Wikipédia, porque eu fui lá, né? Fui 2 vezes e eu me emocionei muito, né? E o que é esse lugar? É uma gruta, né? Onde, de acordo com a lenda,
ou realidade, né? Você acredite se quiser. 7 cristãos foram emparedados vivos, né? Na época que o cristianismo estava sendo perseguido. E um anjo do Senhor foi lá e fez com que eles adormecessem. Então eles ficaram lá na clausura por 200 anos. Daí, a cidade no entorno, ela cresceu. Descobriram aquele lugar e eles começaram a bater a picareta lá para abrir essa gruta. Nessa batição, os 7 adormecidos despertaram. E um deles, sem que quem estivesse abrindo lá percebesse, estava com fome e resolveu pegar as moedinhas dele para ir comprar pão na cidade. E conforme ele foi descendo a rua, viu aquela coisa, né? Imagina, 200 anos, né? Totalmente diferente. E ele chegou perguntando, né, por pão lá na cidade e tal, e ele mostrou as moedas. Quando as pessoas viram que aquelas moedas eram moedas antigas e, assim, não fazia sentido aquilo, né, que ele estava falando, subiu uma multidão para ver o que tinha se passado. E aí atestaram, né, que de fato havia acontecido um milagre, né? É muito emocionante. Na época que eu tive a oportunidade de ir pela primeira vez, estava aberta o lugar mesmo onde ficavam as grutas. Então dava até para você entrar lá no fosso. Eu tenho uma foto minha que eu tirei saindo de um buraco e tal. Mas depois das outras vezes era o local lá já estava fechado, não permitia. E também faz sentido, né, de estar fechado, porque infelizmente, mesmo nesses lugares históricos, eu vi pichações. Assim, a pessoa vai lá, Ahmet ama Aishé, sabe? Esse tipo de coisa que a gente vê muito aqui. Então, infelizmente, né, eles fecharam para evitar esse tipo de depredação. Muito bem, Josemara, bem-vinda. Elizabeth, bem-vinda. Muito bem, vamos lá. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta aí, de repente eu não souber, eu procuro, aí a gente traz aí a informação, tá? É bem uma pincelada bem por cima, só de Éfeso mesmo, né? Vamos lá. O que você vai ver? Detalhes interessantes lá. Então, vai ter uma passagem lá que é o Portal de Hércules, que os guias de turismo eles sempre fazem uma brincadeira que quem colocar as mãos de um lado e do outro do portal vai ter uma vida sexual muito feliz. Os caras fazem essas brincadeiras, eu não acredito nisso não. Tem uma outra pedra com uma pegada, né, um pé lá e 3 moedinhas desenhadas. Dizem eles que aquilo ali marcava a entrada de um prostíbulo e que aquilo ali é a propaganda mais antiga que existe no mundo, né? Que era mais ou menos o outdoor da época, né? Muito bem. Legal, obrigada, Alexandre. Eu tô tentando aqui desenrolar um negócio, mas eu tô com o olho no gato e o outro no outro peixe, né? Que eu preparei aqui de última hora, né? Vamos lá. E um outro detalhe legal, depois vocês procurem na internet, a deusa Nice, com C, que na verdade ela em grego, ela era Nike, né? E se você for pensar em inglês, você vai chegar na palavra Nike. E aí você vai entender por que aquele símbolo do Vzinho é o símbolo da Nike, que é baseada na deusa Nike, grega, que significa vitória. E também significa velocidade, né? Então tem muito a ver aí com a marca Nike, né? Então também você vai ver esse tipo, você indo para Éfeso, você vai ver esse tipo de coisa interessante, né? Tô na minha cama assistindo sua aula, ótima, muito bom, legal. Pena que eu não tô, eu quase que eu fiz essa live de lá da cama, mas aí eu tentei me conectar aqui, tô com o computador até ligado, eu vou desligar essa porcaria aqui, que não me ajudou, mas amanhã eu vou me programar melhor. Muito bem, minhas queridas, vamos lá. O que aconteceu antes de eu entrar aqui na Casa da Virgem, que também faz parte da região? O que vocês acham que aconteceu, né? Que Éfeso era a segunda maior cidade do Império Romano, o maior império que o mundo viu. Não sei se o otomano bate ou não, mas enfim, depois eu pesquiso sobre isso. E como é que Éfeso declinou? Será que alguém chuta aí, dá um chute certeiro? Vamos lá. Disseram que a Nike pagou uma nota para poder usar o símbolo. Nike. Interessante, eu vou dar uma olhada nessa informação. Muito legal. Muito bem. Aliás, eu vou fazer até um adendo, né, dessas coisas, né, de processar. Tem uma cidade turca que se chama Batman, né? E se escreve igualzinho o Batman, né? O Batman, né, dos filmes lá, né? O Homem-Morcego. Muito bem.
Tem um post antigo lá no meu blog de um prefeito, né, da cidade de Batman, lá da Turquia, que resolveu processar a Warner Bros. Porque os caras colocaram o nome lá do Homem-Morcego de Batman, né? É um absurdo. Vamos lá. Só coisas que acontecem na Turquia, né? Muito bem. Pessoal, acho que deve ter um atraso aqui. Muito bem. A pergunta que eu fiz foi: com tanta ostentação para a época, tanta riqueza, né? Segunda maior cidade do Império Romano. 11 pessoas, olha, tem bastante gente. Segunda maior cidade do Império Romano. Gente peregrinando de tudo quanto é lugar para participar das orgias em homenagem à deusa Diana. Comércio religioso pagão rolando fortíssimo na região, né? E o Paulo de repente vem aí para bagunçar o coreto. Mas o que vocês acham o que vocês acham que foi o estopim para o declínio, né? Dessa cidade que na época era, nossa, poderosíssima. Muito bem. Joelma, bem-vinda. Cheguei. Nossa, o povo nesse horário, gente. Pelo amor de Deus, vamos lá. Muito bem. Eu vou esperar o pessoal se manifestar. Eu vou tomar um golinho d'água. Que assim, daqui 5 minutinhos nós estamos terminando. Porque eu sei que é tarde, né? Eu trabalhei 6 horas da manhã, eu levantei. 7 horas eu estava dando aula. E aí eu não parei. Tô até agora aqui. Muito bem. Vamos lá. Existe um rio na região que se você for procurar no Atlas lá, em português ele vai estar como Rio Castro. Mas em turco ele é o Küçük Menderes, né? Minha tia pergunta, o Mustafa tá lá na cama e tá aqui acompanhando. A outra, a Joelma, já lança vários corações. Esse povo, viu? Acho que o principal foi o terremoto. Terremoto também colaborou pra caramba. E você tá certíssima. Porque a Biblioteca de Celso também teve várias paradas lá que assim foram detonadas por conta de terremoto mesmo, né? Tentaram reerguer, mas não. Mas assim, o fator que também assim pesou pra caramba foi a questão do assoreamento do porto. Porque Éfeso era uma cidade portuária. Próxima vez que você for para Éfeso, que você está indo agora em abril, observa lá do alto e pergunta para o guia de turismo para que lado que fica o mar, a quantos quilômetros daqui. Então, para você ter uma ideia de quanto tempo foi levando o Rio Castro, o Küçük Menderes foi trazendo aqueles detritos e tudo, né, que é um processo aí natural, e foi assoreando. Se não entra barco, não sai barco, não tem comércio. A única rota de comércio que tinha para Éfeso era o porto. E esse foi um fator decisivo, né? Naquela época não havia tecnologia para desassorear o rio, o porto, né? Então, e assim, o terremoto, lógico, o terremoto também colaborou pra caramba. Mas a cidade, mesmo assim, depois do terremoto, os caras se reerguiam. Mas sem porto, não, né? E aí a cidade foi enfrentando um declínio que foi só ladeira abaixo mesmo, né? Muito bem. Minhas queridas, para encerrar aqui essa live da meia-noite do Expresso do Oriente, falando um pouquinho de Éfeso, né? Tem dois lugares, eu não anotei aqui, mas eu vou mencionar ele. Şirince Yakan mı? Yakan. Tem um vilarejo pequenininho chamado Şirince, que é assim, expert em vinhos. Você vai encontrar vinho de melão, vinho de cereja, vinho de pêssego. Assim, é uma coisa de louco. E tudo lá é muito barato. Você chegar lá numa casinha dessa de vinho e pedir os vinhos lá para degustar, eles vão te trazer um negocinho de madeira com os copinhos, como se fosse copinho de cachaça, de várias cores. E assim, é maravilhoso, né? Assim, fora o artesanato local, assim, vale a pena mesmo. Se você puder desviar o caminho nessa rota toda aí por Éfeso e dar um pulo em Şirince, vale a pena total. Maura Zani, bem-vinda. Muito bem, vamos lá, fica a dica, hein? O vinho de melão é imperdível, é o meu favorito. Bom, Casa da Virgem, né? Vou contar um pouquinho da história da Casa da Virgem,
né, da mãe de Jesus, né, para os evangélicos. Aliás, uma coisa que eu fiquei sabendo é que evangélico, o pessoal não faz esse tour, essa visita à casa da Virgem Maria, né, mas eu acho que mesmo assim vale a pena, porque é um lugar histórico, não pode deixar assim de lado, né. Muito bem, amo tudo, delícia, pois é, maravilhoso. Vamos lá, gente, eu tô falando baixinho porque tem vizinho aqui, senão os caras vão me detonar, né? E é um vizinho maravilhoso, eu não posso estragar a boa relação que a gente tem com ele, né? Vamos lá. Essa casa da Virgem, né? Ela foi encontrada através de anotações que a beata Ana Catarina Emmerich, que viveu entre 1774 e 1824, né, ela fez essas anotações contando sobre as visões que ela estava tendo, que ela teve, sobre a localização da última casa em que Maria morou. E muita gente não pôs fé na época. Muito tempo depois, um outro religioso, né, em parceria com outro padre, né, um deles de Izmir, pegaram as anotações dela e falaram, não, vamos ver se é isso mesmo. E aí seguiram a risca e deram de cara lá, bateram com a picareta lá, porque assim, você sabe que essas coisas arqueológicas sempre fica tudo embaixo da terra, né, porque, né, vento que vai, vento que vem, já vai cobrindo tudo, né, é um lugar que possui uma vibração maravilhosa, chorei muito, dói muita emoção, e é verdade, eu sou evangélica, mas eu visitei 3 vezes, e eu recomendo, vamos lá. E daí, baseada nessas visões, o pessoal encontrou essa casinha, né, que é bem simples, assim, você não vai pensar em nada suntuoso. Depois o pessoal decorou, colocou a imagem dela, tudo tal, né, a coisa organizada para receber turistas do mundo inteiro, porque a casa ela é visitada tanto por muçulmanos, né, que tem Jesus como profeta, então, consequentemente, a mãe dele também tem importância, né, e por católicos do mundo inteiro, mas assim, as filas são imensas. Eu vejo gente de tudo quanto é parte do mundo. Então vai até além, né, desses 2 braços aí das religiões monoteístas que eu mencionei, né? E vamos lá. Essa casa da Virgem, ela foi a última morada dela porque Jesus incumbiu João, o evangelista, de cuidar dela até os últimos dias. Então, de acordo com registros históricos, João Evangelista conduziu a Maria, mãe de Jesus, até essa casa onde ela passou os últimos dias. No local, o que você vai encontrar? Que dica que eu dou para você? Se você for no verão, leve água, leve uma garrafinha, porque tem a água lá, né, que as pessoas consideram, né, que tem poderes, assim, propriedades, né, digamos água benta, vamos chamar assim, né, de repente você na sua fé você pode chamar por uma outra denominação, né, então assim, você toma água também, se você não acredita nessa questão de água benta e que a água tem algum poder, alguma coisa, tudo bem, leve água porque faz muito calor, né, eu tô falando de uma região árida, né? Então, assim, faz calor mesmo, né? Quero conhecer mesmo, sendo evangélica. Vale a pena, Joelma. Porque, assim, eu na minha visão, eu penso assim, né? Tudo bem, quem é evangélico não vai santificar Maria. Ok. Mas, ela teve uma importância no plano de Deus. Então, por que não ir visitar? Mesmo que você não acredite em nada, mesmo sendo ateia, visite, porque tem um valor histórico importantíssimo. Agora, qual é a posição da Igreja Católica em relação a isso? Porque Maria tem uma importância, assim, estupenda, né, para o catolicismo. Pelos registros que eu andei vendo, a Igreja Católica ela não se posiciona de uma maneira clara, né? Então, talvez por não dar, assim, talvez por não acreditar que de fato aquela casa tenha sido a última morada. Apesar disso, alguns papas já visitaram o local. E padres também celebram missas. O padre Fábio Melo celebrou, inclusive, né? Fez várias transmissões no Snapchat, né? Então, assim, mesmo não tendo uma confirmação assim, do Vaticano, os clérigos estão indo lá, né? O último Papa a visitar foi o Papa Bento XVI. Vamos lá.
Cláudia, nossa, estou mega impressionada com esta aula. Você é uma cultura em pessoa. Muito obrigada. Minha querida, eu confesso que eu gostaria de ter me preparado muito melhor. Eu tô desde as 6 da matina, já fui em fornecedor, tô com muitas coisas para colocar na vitrine virtual, só que eu vou deixar isso para amanhã, depois do meio-dia, porque eu mereço dormir, né? Eu não consegui tirar um cochilinho hoje, foi correria pura, mas é historicamente importante. Eu vejo também assim, menina, a Turquia não fica aqui na esquina. Cristo Rei, se você já tá lá, visita, né? Ah, um outro detalhe que eu esqueci de falar, o muro dos pedidos. Então assim, eu tenho que mencionar, crendo você ou não crendo, né? Tem lá o muro onde as pessoas amarram lá os papeizinhos, os tecidos que seja, com os pedidos que elas fazem. E assim, é interessante porque quando o vento bate, você vê aquelas, né, os filetinhos lá com as folhinhas amarradas lá, né? Bem interessante. Muito bem. Eu estava no EFES para concerto de Sting. Ah, é verdade, tem um anfiteatro lá também, que eles ainda fazem show lá, concerto, Mustafa? Faz? Vira e mexe, eles organizam concertos, shows. Teve, quem que foi? O Julio Iglesias? Quem mais? Muito interessante, e assim, é impressionante a acústica do lugar, é verdade, o Mustafa lembrou desse detalhe e eu não tinha notado não. É, Ibrahim Tatrícias, você nem gosta dele, por que você está falando? Isso é um xarope. Vamos lá. Não devemos idolatrar, mas Maria é especial. Lógico, eu penso do mesmo jeito. Muito bem, Sting, amo. Pois é, filha. Muito bem. Luz Renata, bem-vinda. Luz Renata, que horas são aí na Turquia? Eu tô totalmente fora de órbita. Eu não dormi nada, meu. Tô trabalhando igual louca, graças a Deus, né? Vamos lá. Ia falar isso, é o meu. Deu certo. Muito bem, é isso mesmo. Né? 9 pessoas, o povo não dorme, meu. Meu Deus, muito bom. Muito legal. Mais algum comentário? Porque assim, tem gente que já foi, né? Eliana de repente lembra de um detalhe interessante, né? Que não me vem à cabeça agora. Tive meu pedido atendido. Você quer compartilhar com a gente? Se não quiser, tudo bem. Başka ne var? Hipócrates? Adı neydi? Siz Odysseus mu diyorsunuz? Não, adı neydi? Unuttum ya. Não, esqueci, total. Bom, vamos lá, depois eu vou lembrar. O meu marido ele mencionou também, né, o Hipócrates, né, que é o pai da medicina, também é oriundo daquela região. Muito bem, deixa eu ver quem mais que chegou aqui. Uma viagem dessa deve ser muito cara. Então, Joema, vamos lá. Eu comecei a falar de Éfesos porque eu estou promovendo, como eu falei nas outras lives, né, na outra live, na última, né, o tour da Riviera Turca. Então, assim, comparando com outros tours que tem aí, ele está um preço mais camarada, comparando com os outros valores, né? Então, assim, dá para parcelar, dá para verificar, né, as possibilidades, tudo. Lógico que para dar assim, pagar à vista um passeio desses, só se você tiver esse poder aquisitivo todo mesmo, né? Porque eu passei um grupo de 6 pessoas, como eu mencionei, o terrestre está saindo 1.090 euros, mais a taxa lá que é cobrada, né? Com um bocado de coisa incluída. Não é o foco aqui da live de agora, mas se você quiser, você me manda uma mensagenzinha no inbox lá que eu ponho você em contato com a Rita, menciona meu nome, fechando a viagem, eu arrumo um brinde legal para você, tá? Muito bem. Bom dia, Luz Renata. 5 horas, esperando bem. Bom dia, 5 esperando bem. São 5 horas aí? Muito bem. Minhas queridas, outro detalhe interessante que vocês vão notar em Éfesos, né? A Eliana deve ter notado isso, é que assim, tem gato para tudo quanto é lado. E quando eu falo gato, não é turco bonito, eu tô falando do felino mesmo, né? Porque os turcos, eles dão comidinha pros bichinhos e tal. E o guia de turismo, ele comentou que eles fazem isso, né, para cuidar dos bichinhos, tudo tal. Não tanto porque eles são aficionados por gatos, mas o gato ele tem uma função muito importante. Você sabe qual é? Vamos lá, eu vou tomar um gole d'água enquanto o pessoal faz as apostas aí, vai chutando. E quem acertar, eu vou mandar um olho turco, se você estiver em território brasileiro. Muito bem.
Pois é. Por que eles cuidam dos gatinhos? Dos QD, né? Como a Ali de Andrade falou aqui. Tita Santos, bem-vinda. Primeira vez que você tá aqui na live, hein? Tentei fazer simultâneo com o YouTube, mas o computador aqui não deu certo, não. Muito bem, aguardando a resposta correta. Enquanto isso, a gente vai papeando. Pessoal, dá risada. Essa Joelma é toda parecida, viu? Vamos lá. Ele capta toda a energia negativa. Não foi isso, não, que o rapaz falou. Você está explicando tão bem, nem preciso ir por enquanto. Não, querida, mas é outra coisa. Uma coisa é eu contar para você. Outra coisa é você estar lá e sentir aquele ar. Porque isso, olha, YouTube, fotografia, nada traz para você, pode trazer para você. É você indo lá mesmo, né? Muito bem, protegendo. Conferir a hora. Ah, beleza, 5h43, horário da Turquia. Muito bem, vamos lá. Já que ninguém se arriscou, vou dar mais 2 minutinhos aqui. Eles acreditam que os gatos dão boa sorte. Não foi isso, não. Renata, Benimitim, que papia. O Mustafa é fogo, viu? Bom, vamos lá. Já que ninguém acertou, ninguém vai ficar com o olho turco mesmo. O guia de turismo, ele falou que era por causa de escorpião. Porque os gatos, eles são inimigos, assim, naturais dos escorpiões. Eles vão lá, vai ver o negócio andando lá e vai lá dar umas patadas lá e mata o negócio, né? Muito bem, Turquia é inenarrável. E é mesmo. Maravilhosa, né? Então, vamos lá. Aí, até falando dessa questão de escorpião, eu vou fazer depois uma live falando de escorpiões na Turquia. Porque é super pertinente, principalmente para quem mora lá, né? Ou pensa em morar. Eu tive um mega problema com invasão de escorpiões em casa, foi uma coisa horrorosa, mas aí eu conto numa outra live, né? Fui energia. Muito bem. Muito bem, eu já dei a resposta que chegou com atraso, né? Era por causa de escorpião. Né? Porque a gente tem que lembrar que é um lugar bem árido, e assim, no verão, menina, uma proliferação, olha... Eu soube de casos de pessoas que estavam em Kuchadaçã, estavam tomando o seu sol, e saiu o escorpião da areia. Sabe? Mas também vai ter azar, assim, no quinto dos infernos, né? A pessoa tá lá se bronzeando e vem um escorpião e chuncha a pessoa. Meu Deus do céu, não é possível. Muito bem. Minhas queridas, deixa eu ver que oração aqui. Tem 200 celulares em cima da mesa. Nossa, já falei demais. 00:51. Pois é. Luiz Renata, cuidado, hein? Você que tá aí... Veja lá. Só que assim, o escorpião amarelo, né, que era o que apareceu lá em casa, aos montes, por sinal, ele não é letal como o escorpião amarelo que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, assim, eu fui pesquisar a fundo porque eu falei, gente, eu preciso saber com o que eu tô lidando, né? Mas é isso. Olha, gente, tem gente mandando mensagem aqui offline. O povo não dorme. Incrível isso. Pois é. Se não tiver barato, beleza. Olha, Alexandra, pelo menos na roça que eu morava, não tinha não. Mas assim, tem na cidade. Mas assim, eu não via aos montes como eu vejo, assim, aqui em São Paulo, por exemplo. Eu tenho até medo de deixar a janela aberta. Gostaria muito de poder dormir com a janela aberta, mas dá medo, né? Muito bem. Minhas lindas, 10 pessoas me assistindo. Olha, eu vou me despedir de vocês com muito carinho. Eu agradeço mesmo vocês terem participado do Expresso da Meia-Noite aqui. O Expresso levou vocês um pouquinho para Izmir. Agora nós já estamos voltando para a realidade, né? E morri de medo de barata. Eu tenho pavor. Se eu tô falando com vocês e um olho no gato, outro no peixe, porque essas desgraças costumam entrar pela porta da cozinha, né? Mas, enfim, graças a Deus não aconteceu nada não. Lu, você poderia fazer uma live sobre Pamukkale? Posso sim, porque eu fui pra lá, né? E eu tenho fotos também, eu vou tentar achar lá no meu blog. Eu coloco as fotos lá, divido com vocês um pouquinho, né? Vou deixar aqui. Pamukkale, muito legal. Deixar anotado pra próxima. Muito bem. Boa noite, Graça. Boa noite, Alexandra. Li, deixa eu ver quem mais tá aqui. Renata, muito bem. Cleópatra que banhava naquelas águas mornas. É verdade. Muito bom. Boa noite para vocês, minhas lindas. Boa noite, durmam com Deus. Bons sonhos para vocês. Tchau!